Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é quinta-feira, hoje é dia 7 de agosto, com muita alegria estou chegando até a sua casa, proclamando a palavra de Deus, o evangelho do dia de hoje, e pedindo a Deus que possa oferecer muitas bênçãos para você, para a sua família, para todas as pessoas de bem que adentram a sua casa. O evangelho de hoje está no capítulo 16 do evangelho de São Mateus, os versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é João Batista, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho bonito desta quinta-feira. Pedro, num primeiro momento, confessa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus entende esta afirmação como muito correta, o elogia, dizendo: Feliz és tu, Simão Pedro. Entende que ele faz este anúncio inspirado pelo Espírito Santo. Olha, não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus, o próprio Pai, pelo Espírito Santo, revela esta grande sabedoria a Pedro. E Jesus entrega a ele as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Nós católicos entendemos esta passagem do Evangelho como a base sobre a qual Jesus coloca Pedro como o líder da sua igreja. Portanto, aquele que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Entendemos que Pedro é escolhido como Papa, o Bispo de Roma. Então, os nossos papas são sempre os sucessores de Pedro, que têm a mesma missão de continuar na igreja esta função de ligar e desligar, confirmar na fé os irmãos e irmãs, ajudar para que o Evangelho seja pregado exatamente como a vontade de Cristo Jesus, sem desvios. Acreditamos muito nisto. Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, chegou a esta conclusão e fez essa grande proclamação de fé que Jesus o elogia. Mas também o lado mais frágil de Pedro se manifesta, e quando Jesus começa a anunciar qual é o tipo de Messias que ele é, como se dará, como se realizará o seu messianismo, Jesus fala que deve ir a Jerusalém, enfrentar muito as lideranças, as autoridades judaicas,
ser condenado, morto na cruz, mas que ressuscitará. Pedro fica bastante indignado, toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo por isso, e dizendo: olha, Deus não permita que isso te aconteça, Senhor. E Jesus aqui o chama de Satanás. Vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Na nossa vida também passamos por essa mesma situação. Muitas vezes, se permitimos, somos iluminados e instruídos pelo Espírito Santo e podemos proclamar coisas maravilhosas. Podemos fazer anúncios maravilhosos inspirados por Deus. Mas se titubeamos da nossa fé, se deixamos que o nosso lado humano fale mais, se destaque mais, nós podemos nos perder na nossa vida de fé e perdermos-nos da lógica de Deus e adotarmos a lógica do mundo. Pedro aqui não consegue entender o tipo de messianismo de Jesus. Jesus é o Messias humilde. Jesus não reina pelo poder político, militar, como os poderosos deste mundo, mas pela humildade. O seu trono é a cruz. A sua coroa é a coroa de espinhos. Jesus é aquele que serve, não quer ser servido, mas quer servir. Jesus é o Messias humilde, o rei que serve a todos. Pedro tem dificuldade no primeiro momento de compreender tudo isto. Que nós possamos deixar-nos sempre iluminar pelo Espírito Santo e que possamos adotar também a virtude da humildade na nossa prática de fé, acolhendo Deus e deixando Deus agir na nossa vida e sermos capazes de amar a todos como Jesus amou, servindo os nossos irmãos e irmãs, partilhando aquilo que somos e temos, e assim o seu reino se edificará de verdade no meio de nós. Seremos esta igreja iluminada por Cristo, edificada por Ele, construída por Ele, que tem Pedro a liderança desta igreja e sobre a qual o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Deus te abençoe, que esta página do Evangelho seja de muita inspiração para a sua vida, ilumine a sua caminhada, fortifique a sua vida espiritual e te traga sempre a consolação da fé.